Paz e saúde, minha gente querida. Hoje eu quero conversar com você sobre o poder da gratidão. Mas quero começar com uma história muito interessante. Ela foi registrada num filme chamado O Náufrago. Nesse filme, Tom Hanks faz o papel de Chuck Noland. Ele é um funcionário da FedEx e acaba se envolvendo num acidente aéreo. Você lembra disso? Ele vai terminar numa ilha, ele está sozinho, isolado de tudo e de todos. E o filme vai demonstrando como ele vai aos poucos definhando, passando por dificuldades, e ele, que era até um gordinho, vai se tornando uma pessoa quase que cadavérica. Mas um dos elementos presentes nesse filme é que ele precisa de um apoio emocional. E ele encontra numa bola de vôlei o Sr. Wilson. Você lembra disso? E há um detalhe no filme que escapa a muitas pessoas. Não sei se você se lembra, mas numa das cenas há uma corda que sugere que durante muito tempo o Noland pensava em tirar a própria vida. E o que o ajudou a encontrar a saída para continuar vivendo, continuar lutando, foi aquela, entre aspas, comunhão com um amigo imaginário. Agora pense nisso. Se um amigo imaginário pode nos ajudar a vencer uma pressão tão grande, um desafio tão imenso na vida, o que então um amigo verdadeiro não pode fazer por nós? O que dizer de uma rede de amigos, de uma comunidade inteira, de uma vida em comunhão, ou seja, um relacionamento com pessoas com quem nós temos algo que é profundamente em comum? É sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Ele não fala sobre isso apenas em uma carta, mas em várias cartas. Ele enfatiza a importância dos relacionamentos e usa metáforas como pertencermos a um corpo, a um edifício, a uma casa, a um templo. Mas é na sua carta aos Colossenses que ele apresenta como a gratidão tem este poder de renovar a nossa vida em comunhão. Eu quero começar lendo esse texto com você, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3, 15 ao 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graças em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A igreja de Colossos, que ficaria hoje na moderna Turquia, era uma igreja que estava sendo invadida por falsos mestres. E eles traziam muitas informações desencontradas, como, por exemplo, o misticismo grego, filosofias místicas como adoração a anjos, também traziam legalismo judaico com dias especiais, festas e celebrações específicas, formas de ascetismo em que as pessoas não podiam comer certos alimentos, então eles não podiam provar isso ou tocar aquilo. E dentro disso, que era um misticismo pagão, eles estavam vendo a sua comunidade sendo dilacerada, completamente dividida. Mas Paulo tem um antídoto para isso. O antídoto de Paulo é o relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso Paulo enfatiza a suficiência de Jesus na salvação, na vida e na comunhão. No capítulo 1, versículos de 15 a 20, Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, criador e sustentador de tudo. No capítulo 2, versículos 9 e 10, em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade e nele estamos completos. No capítulo 2, versículos de 13 a 15, Cristo nos perdoou completamente, suficientemente, e ele triunfou sobre todos os principados e potestades. Jesus é suficiente. Agora veja a lógica de Paulo. Se estamos ligados a Jesus, então nós estamos ligados uns aos outros. E se estamos ligados uns aos outros, então nós formamos um corpo. E como é o costume do apóstolo Paulo, ele não fica apenas teologando num universo acadêmico. Ele apanha informação teológica e traz para o dia a dia, para a vida, para o mundo real, para a aplicação do nosso cotidiano. E neste caso, na parte de aplicação prática, que é o capítulo 3 que acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse poder que a gratidão tem no ambiente da comunhão. Primeiro, Paulo nos ensina o seguinte: gratidão na comunhão, versículo 15. Fostes chamados em um corpo, sede agradecidos.
No contexto, Paulo fala de paz, que a paz de Cristo deveria ser o árbitro do nosso coração. Ou seja, se nós temos paz, nós temos harmonia. Se temos harmonia, pertencemos a um único corpo. E se pertencemos a um único corpo, nós devemos nos relacionar com gratidão. Imagine um time de futebol, onde cada jogador tem uma função a cumprir. Normalmente, quando você vê um time que está funcionando bem, que está tendo ótimos resultados, quando o goleiro faz uma defesa, os defensores comemoram com ele, até o atacante volta para parabenizar o goleiro. Agora, quando um time está dividido, não importa o que se faça, eles brigam entre si e dificilmente esse time é bem sucedido. Paulo nos ensina que há um poder quando nós somos agradecidos uns aos outros porque entendemos que, embora tenhamos funções diferentes, personalidades diferentes, nós fazemos parte de um único corpo. E aqui é a nossa aplicação. Como você lida com as pessoas que estão à sua volta? Essas pessoas que Deus, em sua providência, colocou ao seu lado. Você tem sido grato pelos relacionamentos familiares que você tem? Ou você tem sido grato pelos colegas do seu trabalho? Você é grato pela sua comunidade local, pela sua igreja, por aquelas pessoas que congregam com você, por aqueles que te ensinam a palavra de Deus, que te orientam nos seus passos, aqueles que te exortam, aqueles que te encorajam. A gratidão muda a nossa maneira de enxergar o outro. Porque quando nós paramos para pensar nas virtudes que os outros têm e naquilo que eles contribuem para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, então nós passamos a apreciar aquilo que antes nós apenas reclamávamos. Vamos para a lição número 2. Gratidão na comunicação, versículo 16. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com graça em vosso coração, ou com gratidão em vosso coração. Note que Paulo explica que há um impacto agora em nossa maneira de falar, na nossa comunicação. Não é uma voz de crítica, mas é uma voz de ensino, é uma voz de encorajamento, é uma voz de exortação. A gratidão molda a nossa comunicação. Imagine um casal em que o pai e a mãe eles devem corrigir o filho ou uma filha. E eles fazem isso. Um faz com gratidão, porque ele entende que ele tem um papel a cumprir em moldar aquela pessoa, em moldar aquela vida para a sua existência, para a sua maturidade. E o outro apenas reclama todas as vezes que precisa oferecer um encorajamento, ou uma exortação, ou uma palavra de ânimo, ou uma palavra de repreensão. A diferença não está no fato de que ambos devem participar nesse processo verbal de comunicação, mas está na atitude de cada um. Quando nós olhamos para os papéis que cumprimos, para as pessoas que encorajamos, ou para as pessoas que exortamos e corrigimos e ensinamos, e entendemos que estamos cumprindo um papel que Deus nos confiou, e fazemos isso com gratidão, isso muda completamente como dizemos, como falamos com as pessoas, porque a gratidão tem o poder de moldar a comunicação. Como está a sua linguagem? Como você fala com as pessoas que estão à sua volta? Que palavra você oferece aos que estão desanimados e cansados? Como você se comunica com alguém quando essa pessoa erra? Lembre-se, olhe com gratidão, porque a gratidão tem o poder de transformar a comunicação. A terceira lição é gratidão na ação. O versículo 17 diz: Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que nós vamos afunilando agora os ensinamentos do apóstolo. Nós não apenas experimentamos sensações e atitudes, mas moldamos as nossas palavras e a nossa maneira de comunicar, e agora há uma mudança na nossa maneira de agir. Paulo enfatiza que tudo que nós fazemos devemos fazer em nome de Jesus, ou seja, sendo representantes de Jesus. A gratidão a Deus permeia todas as esferas da nossa existência. O sentido de comunhão e relacionamento, a maneira como nos comunicamos e a maneira como nós agimos. Quantas vezes não deparamos com pessoas que, às vezes, dentro de uma pequena igreja, servem no ministério infantil, cuidando do filho de outras pessoas, às vezes não são apreciados, mas aquelas pessoas não desistem de servir. Por que isso? Porque talvez um pregador do evangelho que recebe tantas críticas não desiste de continuar servindo. Ou uma pessoa que recebe as pessoas, ele é um introdutor na igreja, ou auxilia no estacionamento. E essas pessoas respondem: eu tenho tanta gratidão no meu coração que eu não posso desistir. Quem recebe graça é grato e oferece gratidão.
oferece gratidão no relacionamento com as pessoas, porque nenhum de nós, ainda que habite em uma ilha, é uma ilha. Não é a lição do Chuck Noland, do filme O Náufrago? Ele estava numa ilha, mas ele não era uma ilha. E nem nós somos uma ilha. Para crescermos, precisamos dessa comunhão. Gratidão na comunhão nos faz ver as pessoas com apreço. Gratidão na comunicação nos faz mudar a nossa linguagem. E terceiro, gratidão na ação. Nos faz perseverar e fazer tudo com zelo, como quem faz em nome do próprio Senhor Jesus. Assim nós podemos ver que gratidão gera paz, apazigua conflitos e, portanto, nos faz viver em um corpo harmônico. A gratidão guia a comunicação e nos faz mudar a linguagem. Passamos a ensinar, a exortar, a encorajar e não apenas criticar. E a gratidão governa a ação. Passamos a viver de uma maneira que cada gesto, cada ação tem o objetivo de representar Jesus nos relacionamentos. Eu e você não precisamos, como Chuck Noland, de amigos imaginários. Deus colocou pessoas reais à nossa volta. A nossa família, as pessoas com quem nós trabalhamos, os nossos irmãos de fé em uma comunidade, em uma igreja. E o que precisamos fazer é olhar para tudo isso com um coração mais grato. A gratidão nos une, a gratidão nos edifica, a gratidão faz com que a vida de Cristo flua através de nós. Seja agradecido na comunhão, seja agradecido pela comunhão. E eu agradeço você por esse tempo. Deus te abençoe.